professor Eleutério Prado, e é um trabalho em História do Pensamento Econômico, e é um trabalho teórico, então não tem análise empírica, não tem trabalho com dados nem nada. O sumário que eu vou apresentar é fundamentalmente uma introdução, discutir um pouco questão de método, mas muito rápido, e vou expor os resultados e as conclusões às quais eu cheguei. A passagem do Marx que anima essa apresentação é essa frase dele, que diz que a ciência é importante porque a forma como as coisas aparecem e a essência dos fenômenos não coincide imediatamente. Portanto, essa necessidade de ultrapassar a mera aparência dos fenômenos é o que dá corpo a esse trabalho. E, como motivação, o capitalismo é um modo de produção contraditório, é uma sociedade contraditória em que nós convivemos com abundância e escassez e pobreza, e não só em locais distintos geograficamente ou temporalmente. Essa aqui é uma foto famosa da cidade de São Paulo, cidade onde nós estamos, inclusive, na qual a gente tem a coexistência temporal e espacial da desigualdade, das contradições, etc., do modo de produção capitalista. O ponto é o seguinte: quando nós olhamos para a realidade do sistema econômico, nós encontramos diversas crises na história do capitalismo, que eu estou chamando de crises gerais, são crises que abalam o sistema econômico como um todo. E a teoria econômica, fundamentalmente, ela tem momentos em que ela tenta responder à crise do ponto de vista teórico e ela não tem explicações que eu considero muito boas. Então, na época da economia política, a lei de Sé, que, assim, de forma muito rápida, ela basicamente diz que toda oferta gera sua própria demanda, existe uma identidade no circuito renda-gasto, então inexiste a possibilidade de crises gerais de superprodução na economia capitalista. Quando a ciência econômica se assenta, colocando de lado a velha economia política, a lei de Walras, que fundamentalmente diz que excessos de demanda positiva num setor são cancelados com excessos de demanda negativos em outro setor, e no agregado, se n-1 setores estão em equilíbrio, n setores estarão, e, portanto, inexiste a possibilidade de crises gerais na economia capitalista. Isso aqui não é objeto da minha pesquisa, então eu só estou dizendo que a economia política e a ciência econômica não conseguiram responder o tema da crise, e, portanto, o marxismo tentou responder. O que eu estou chamando de marxismo típico aqui é justamente o que eu vou criticar do ponto de vista metodológico. Então, o que eu estou criando essa categoria de marxismo típico são os autores que tentaram responder o problema da crise, utilizando Marx, mas que tem uma leitura que eu estou chamando de empírico-positivista da crise. Porque eles chamam o subconsumo, a desproporção intersetorial e os problemas da esfera financeira como a causa da crise. Portanto, a causa da crise está na aparência do sistema econômico, está no mercado e no funcionamento do mercado. A dialética materialista, que é o método que eu estou propondo para interpretar o problema da crise em Marx, ela, ao contrário de uma leitura empírico-positivista, é uma leitura dialética. Portanto, como ela acolhe a contradição, existe a relação entre a forma pela qual as coisas aparecem e a essência dos fenômenos, e, portanto, nós vamos fazer a busca da explicação da crise na essência do modo de produção capitalista. Eu, arbitrariamente, coloquei alguns autores nesses dois grupos, dizendo que o marxismo típico busca a explicação da crise na esfera da circulação e a dialética materialista busca na esfera da produção a explicação da raiz da crise. Isso aqui é uma escolha arbitrária e eu estou criando essas categorias, ninguém fala disso. Então, a minha questão de pesquisa, no fundo, é o seguinte: subconsumo, desproporção intersetorial e problemas na esfera financeira são as causas da crise? As hipóteses que eu lanço para esse trabalho são as seguintes. Se essas hipóteses se confirmam, eu vou responder isso não, porque a hipótese elas não são causas, elas são formas de manifestação, justamente porque é a contradição da própria lógica do capital quem instaura a crise, e o capital quem coloca as suas próprias barreiras à valorização. Portanto, o fenômeno da crise é um fenômeno endógeno ao próprio sistema capitalista. Se isso tudo se confirma, logicamente uma outra hipótese se confirma, que é a lei da queda tendencial da taxa de lucro é a essência ou causa, do ponto de vista dialético, da crise. A partir daqui eu vou chamar essa lei de LQTTL, só para ficar mais fácil da gente se entender. A dialética materialista, portanto, eu estou utilizando essa leitura simplesmente para ser fiel à letra do próprio Marx. O que eu quero com me valendo dessa perspectiva metodológica, é seguir a lógica expositiva que tem no Capital, mantendo os graus de abstração com os quais o Marx trabalha. A ideia é a seguinte: o método que o Marx chama de cientificamente exato é a elevação do abstrato ao concreto. O modelo que ele tem de explicação da sociedade capitalista, ele vai paulatinamente retirando algumas abstrações que ele fez na formação do seu modelo teórico e chegando cada vez mais próximo ao concreto. Então, do livro 1 ao livro 3, ele vai fazendo esse papel e eu vou seguir esse papel, não para fazer uma exegese na obra do Marx, mas simplesmente para respeitar o método que o autor se propõe. A relação capital, quem vai mediar toda essa apresentação
eu estou chamando a figura de capital de relação capital. Ela é um sujeito contraditório e ela basicamente é esse DM de linha. Eu tenho dinheiro como capitalista, compro mercadorias, volto para a esfera produtiva, produzo mercadorias com valor aumentado e vendo essas mercadorias pelo valor aumentado. O linha aqui representa o valor aumentado. Então o capital ele é valor que se valoriza, mas ele é trabalho morto, e essa frase é do Marx, que se vivifica vampirescamente enquanto suga trabalho vivo, porque parte das mercadorias que eu compro são os meios de produção, e ela é também uma relação social, porque outra parte das mercadorias que eu compro é a força de trabalho. Então, para seguir esse método do Marx, tendo a ideia de seguir os métodos os graus de abstração e a lógica expositiva com a figura de capital e as relações que ela vai colocando nas barreiras à valorização, eu entro nos livros do Marx. O Marx começa, basicamente eu estou olhando o Capital, Grundrisse e teorias da mais-valia, mas estou seguindo a lógica expositiva do Capital. Ele começa falando dessa circulação simples de mercadorias. Eu tenho uma mercadoria A, quero acessar uma mercadoria B, preciso do dinheiro para mediar essas trocas. Eu vendo para poder comprar. Aqui eu tenho a mercadoria M e o dinheiro D. A mercadoria é fundamentalmente a junção de valor de uso e valor, e ela se expressa com valor de troca, esse valor, ou seja, é uma coisa que tem utilidade e ela tem uma relação quantitativa de troca com outras mercadorias. E o que funciona com o dinheiro funciona porque ela é, ao mesmo tempo, medida dos valores, ou seja, todas as mercadorias expressam nessa mercadoria o seu valor. Ele funciona como meio de circulação, facilitando as trocas, e ele pode ser objeto de tesouro e funcionar como crédito pela função meio de pagamento que o dinheiro tem. Então a crise, nesse ponto nesse grau de abstração que o Marx está trabalhando, ela é uma crise que aparece como interrupção desse circuito de compras e vendas. Inclusive um circuito que enseja crédito, porque tem gente comprando e pagando, não necessariamente no ato da compra. Então a crise aqui ela é uma crise monetária no sentido de que alguém retira dinheiro da circulação e atravando todo o processo de compras e vendas fica travado. O ponto é o seguinte, nesse grau de abstração que nós estamos trabalhando, a crise é meramente uma possibilidade formal, falta o fundamento para que ela se expresse. Para avançar na busca desse fundamento, tem duas categorias que eu não vou discutir muito, mas eu preciso que elas estejam na discussão, que são o fetichismo e a reificação. A palavra fetichismo vem de feitiço, e a palavra feitiço, alguns registros dizem que a primeira ocorrência dessa palavra vem dos bonecos de voodoo, na ideia de que uma coisa, ao ser espetada por um bonequinho, ser espetado por uma agulha, influencia um sujeito. Então essa ideia de que a coisa influencia o sujeito funciona, na verdade, como um sujeito no processo econômico. Então a ideia é que existe uma relação social de coisas no capitalismo, as coisas se comportam como pessoas, e a contrapartida disso é a coisificação, res é coisa em latim, então a coisificação das relações humanas. Então, basicamente, mercadoria, dinheiro e capital funcionam como os agentes do processo econômico, enquanto o homem está subordinado. Inclusive eu coloquei essa foto do Chaplin aqui, porque a ideia dele é subordinada ao ritmo da máquina, a máquina quem trabalha, o homem é simples apêndice do processo produtivo. Então essa ideia de que as coisas aparecem, mas elas aparecem de forma invertida, as pessoas se comportam como coisas e as coisas como pessoas, é que dão subsídio para que eu saia da aparência e busque aquele fundamento da crise na essência. Então, para ir para a essência, o que eu preciso? Preciso sair da esfera da circulação e ir para a esfera da produção. Nesse caminho expositivo, o que eu vou fazer? Eu vou pôr, no sentido de posto e pressuposto, aquilo que estava pressuposto no modelo anteriormente. Então eu vou sair da esfera de MDM e vou para a esfera de DMD', que é a esfera da produção, onde eu compro mercadorias, produzo uma mercadoria e vendo. Aquilo que era comprado no mercado como meio de produção e força de trabalho, do ponto de vista da valorização, funciona como capital constante e capital variável. A ideia de capital constante e variável é que o capital constante, máquinas, insumos, eles transferem o seu valor para a máquina, e o capital variável não só reproduz o seu valor, como ele tem valor aumentado. Sempre bom lembrar que o Marx é tributário da teoria na qual o trabalho é um valor e, portanto, o trabalho gera valor, e aqui o trabalho não só reproduz em termos de salário, esse V é o salário, como reproduz esse M. Então, eu lanço na circulação para comprar as mercadorias C e V e tiro da circulação C, V e M. Esse M, portanto, é o que o Marx chama de mais-valia, que eu estou trazendo com mais valor, que as traduções atuais do marxismo estão usando mais valor, que a palavra em alemão é mais valor, que é a diferença D' menos D, delta D é a mais-valia. Então, o processo produtivo, para a gente encontrar nele as determinações da crise, eu estou pegando uma jornada de trabalho que eu fiz aqui de A a C e fiz um corte nela em B, e ela é dividida em dois tempos, tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. Esses nomes são porque no tempo de trabalho necessário, o trabalhador reproduz em termos de valor o que ele precisa é o salário dele, que é o que ele precisa para se reproduzir,
e o tempo de trabalho excedente ele produz excelente valor para o capitalista que o emprega. Então a regulação desse tempo, que a gente tem uma taxa de mais valor aqui, que é uma relação de valorização, enquanto eu estou me apropriando de valor em relação ao quanto eu gastei no capital variável, essa regulação do tempo aparece como uma expressão da luta de classes no processo produtivo, porque o capitalista ele tenta de duas formas extrair mais valor do trabalhador. Se não tiver uma regulação jurídica, ou seja, se ele puder estender a jornada de trabalho, ele tem um aumento do limite extensivo da jornada de trabalho e, portanto, ele extrai mais valor absoluto. Se, com uma jornada de trabalho dada, ele consegue aumentar a produtividade do trabalhador a ponto que ele fique menos tempo aqui para ficar mais tempo aqui, ele extrai mais valor relativo. Então, a crise aqui começa a ter seu fundamento. A ideia é a seguinte, esse descolamento de produção e consumo, porque o capitalista vai tentando cada vez mais extrair mais valor e aumentar a produtividade do trabalho, e o salário não necessariamente anda em linha com isso, então a gente tem um possível descolamento entre produção e consumo de uma crise que a gente chama de crise de superprodução. A ideia por trás desse descolamento é o que eu estou chamando de desmedida. A desmedida é a perda da autorreferência do próprio sistema econômico. Então o capitalismo perde a medida que ele tinha. Em termos, podemos dizer, em keynesianos, é como se fosse uma falta de demanda efetiva pela redução do componente de consumo aqui. Então, essa taxa de mais valor ela vai ser importante, que ela é parte da taxa de lucro que a gente vai discutir aqui à frente. Para o livro 2, então a gente procurou as determinações na esfera da produção, precisamos olhar as determinações da esfera da circulação, ou seja, como é que esse capital que foi produzido, como é que ele vai circular. Mas nós vamos olhar produção e circulação como uma unidade externa, ainda não a relação entre as duas. Quem faz a relação entre as duas é a concorrência, então ainda está abstraída a concorrência entre os capitais aqui. O capital pode circular de três formas. Na verdade, não é que ele circula de três formas, o ciclo global é a unidade dessas três formas. Se eu estou olhando, porque o processo é o DM de se eu estou olhando a partir do P ou a partir do M', ele circula como capital mercadoria ou capital produtivo. Mas o movimento ideal é justamente a passagem fluida dessas metamorfoses, porque o fim de um desses daqui é o começo de outro desses daqui. Então o ciclo precisa transcorrer sem grandes problemas para que não tenha o travamento do sistema econômico. A crise, então, aqui ela se mostra como o rompimento dessas metamorfoses. Se eu paro como capital monetário, eu tenho acúmulo de tesouro, de novo, eu tenho uma crise monetária, mas agora olhando para o capital social e não o capital de um indivíduo só. Se eu paro com capital produtivo, eu tenho fatores de produção ociosos, capital e trabalho que não estão sendo aplicados à produção. E se eu paro com capital mercadoria, eu tenho uma crise de realização na qual eu não consigo vender as mercadorias que eu produzi. Então, de novo, a desmedida aqui ela é de novo entre produção e consumo, só que é do capital social. Agora, o que estava na esfera da produção, que a gente falou de capital constante e variável, que era no processo de valorização, como é que essas coisas, o quanto elas transferem de valor para as mercadorias, do ponto de vista da circulação, essas figuras materiais, ou seja, fábricas e máquinas, matérias-primas, insumos e força de trabalho, são alocadas em uma categoria diferente, de capital fixo e de capital circulante. A ideia de fixo e circulante é que, fundamentalmente, essas duas coisas, essa coisa aqui, que são as fábricas e as máquinas, o valor dessas coisas está fixado na figura material tanto das máquinas quanto das fábricas. Então, a ideia de depreciação, ela vai passando paulatinamente o valor dela para as mercadorias produzidas durante vários processos produtivos, por isso que é o capital fixo, o valor está fixado nela, em contrapartida ao capital circulante que precisa ser renovado a cada processo produtivo. Portanto, meios de trabalho e força de trabalho precisam ser comprados em cada processo produtivo. Estou fazendo aqui um modelinho supondo que isso aqui é sempre comprado num novo processo produtivo e que isso aqui dura alguns processos produtivos. Portanto, a crise aqui, ela é de novo a ideia de desmedida, a perda de referência do sistema, porque se eu não tenho, na hora que eu produzo as minhas mercadorias, eu tenho que retirar um pouco de dinheiro para fazer um fundo de reserva para poder, quando essas coisas precisarem ser repostas no meu processo produtivo, eu ter dinheiro para repor essas coisas. Então, se eu não faço esse fundo de reserva, quando eu preciso repor capital fixo e capital circulante, eu não tenho dinheiro, eu atravando toda uma cadeia de compras e vendas e o sistema econômico fica estagnado. E para avançar, então, na esfera da circulação, Marx fez um modelinho simples de dois setores, aquilo que a gente já tinha falado, capital constante variável, e cada setor tem a sua mais-valia, cada um deles produz um produto P. O indexador 1 e o indexador 2 querem dizer meios de produção, esse setor produz meios de produção e esse setor produz meios de consumo. Então, a ideia aqui é a recolocação da importância qualitativa do valor de uso. Até agora a gente falou de capital como valor que se valoriza. Aqui vai entrar mais-valia como aquilo que os capitalistas se apoderam e V, que é o capital variável, que é o salário que os trabalhadores se apoderam. Então, a relação do que está sendo distribuído de que forma. O argumento matemático do equilíbrio desse modelinho que o Marx faz
é que o setor 1 tem que produzir em termos de valor aquilo que o setor 1 e 2 vão repor em termos de capital constante, e o setor 2, que produz meios de produção, que produz meios de consumo, tem que repor meios de consumo do setor 1 e 2. Se eu substituir essas duas equações naquela equação anterior, eu chego nessa condição de equilíbrio, ou o argumento teórico disso é que o setor 1 já produz em termos, a figura material do que ele produz já são máquinas e insumos, então ele transaciona internamente isso aqui, e o setor 2 transaciona internamente isso aqui, que são os meios de consumo que os trabalhadores do setor 2 precisam, portanto, o C2 precisa ser coberto por V1 e M1. É o que o Marx vai chamar de reprodução em escala simples do sistema econômico, na qual não tem capitalização do lucro. Então, a mais-valia é produzida e ela é toda retirada para consumo. Porém, o sistema capitalista ele não é para se reproduzir na mesma escala, é uma reprodução em escala ampliada. Ou seja, existe parte do mais-valor que os capitalistas se apoderam, que eles reinvestem como lucro. E, portanto, parte da mais-valia do setor 1 é reinvestida no próprio setor 1, o capitalista compra C1, no que ele compra C1 para manter a composição orgânica do capital, que nós vamos falar mais à frente o que é, ele acaba demandando mais trabalho, com mais trabalho tem mais salário, com mais salário o setor 2 também é puxado, ou seja, a ideia é que a escala de reprodução ampliada ela tem uma possibilidade de continuar mesmo com essa desigualdade de sinal. O problema é o seguinte, se eu inverter essa desigualdade de sinal, quer dizer que tem menos possibilidade de obtenção de demanda dos setores em relação ao que é produzido. Então, seja com o sinal positivo, com o sinal maior, seja com o sinal menor, qualquer um desses dois, o sistema ele se atravanca no ponto em que o equilíbrio no sistema capitalista ele se dá ex post, ele se dá depois que a produção é feita. Então, se esses setores não têm uma coordenação anterior, pode ser que um setor produza mais ou produza menos que o outro, e mesmo que isso aqui seja respeitado, que pode acontecer para funcionar bem o sistema capitalista, a proporção pode não ser mantida. Se a proporção não for mantida, de novo a desmedida aparece com uma perda de autorreferência, porque os setores não estão balanceados. Então, se isso aqui crescer muito mais do que isso aqui, ou isso aqui crescer muito mais que isso aqui, dependendo do sinal, a gente tem ou uma crise do que o Marx chama de desproporção, que o marxismo chama de desproporção intersetorial, ou uma crise de subconsumo. Então, o ponto central, aquela minha pergunta, se desproporção intersetorial, problemas financeiros e subconsumo eram as causas da crise, eu estou mostrando aqui, a gente ainda abstraiu a concorrência, eu estou mostrando que essas coisas aqui, subconsumo e desproporção, são problemas da esfera da circulação, está abstraída a concorrência, portanto, eu estou chamando isso de formas de manifestação e não causa da crise. Ainda falta coisa para que eu encontre a causa da crise, falta deixar de abstrair a concorrência. E é isso que eu faço no livro 3. Então, o livro 3, ele recoloca a concorrência entre os capitais, e aí aquilo que aparece no sistema econômico, que os agentes se deparam no dia a dia, preço, lucro, está sendo mostrado, porque eu estou seguindo esse grau de abstração, como tendo fundamento no valor e no mais-valor. Então, o que nós vamos fazer agora é olhar produção e circulação mediadas pela concorrência e ver como é que o capitalismo funciona na sua totalidade. Aquela taxa de valorização que eu tinha falado do mais-valor, ela é só uma forma diferente de se calcular de uma taxa de lucro. Porque o que é a taxa de lucro? É o que eu estou me apoderando em termos de mais-valor em relação ao capital global que eu gastei. Então, a taxa de lucro do Marx era calculada dessa forma. M, que é o que eu estou me apoderando em termos de mais-valor, sobre C mais V, que foi o que eu gastei no capital adiantado para comprar os meios de produção e a força de trabalho. Essa tabela aqui é uma tabela que eu vou me esquivar de falar. No trabalho eu já fiz isso do problema da transformação, que é uma polêmica muito grande na história do marxismo. O que é importante dela é o seguinte, eu fiz um exemplo numérico arbitrário, onde eu fiz 4 capitais, com essas composições de 80 e V, 80 e 20 de capital constante variável, eu fui seguindo aqui para manter em 100, e aí, dessa forma, se a taxa de lucro é M sobre C mais V, a taxa de lucro média da economia é a soma desse M aqui sobre a soma desse C mais V. Aqui estão todas as fórmulas que eu usei para fazer esse cálculo. A ideia é a seguinte, quando eu estou com as coisas calculadas em termos de valor, se eu pego o preço de produção, o preço de custo, que é esse preço, o que é o preço de custo aqui no caso, todos eles é 100, porque foi o que eu gastei em capital constante e capital variável, e majora esse preço de custo a 1 mais a taxa de lucro, o que eu estou fazendo? A taxa média de lucro, não a taxa setorial. Eu estou encontrando os preços de produção. E esses preços de produção são aqueles preços que transformam os valores em preços, e agora o Marx trabalha com a categoria de preço e não mais valor, e é isso que me importa. Eu tenho agora uma taxa de lucro média e eu estou tratando desses preços de produção. E é importante aqui, a composição orgânica do capital, eu vou falar dela, mas a composição orgânica do capital é a relação de valor entre capital constante e capital variável. Se a gente divide C por V, a gente tem esses valores,
E a gente percebe que quanto maior a composição orgânica do capital, maior esse desvio positivo aqui em relação entre valores e preços. Então, para falar da composição orgânica do capital, eu tenho que ver qual é a tendência histórica do capitalismo. A tendência histórica do capitalismo é o movimento de acumulação. O movimento de acumulação e o desenvolvimento das forças produtivas aumenta a produtividade do trabalho. Com menos trabalhadores são demandados, a composição técnica, que é uma relação quantitativa, física ali de capital constante, capital variável, máquinas e trabalhadores aumentam. Isso anda em linha com a composição de valor entre essas coisas. E se eu tenho um movimento de aumento da composição de valor do capital, ou seja, está aumentando o número de máquinas em relação ao número de trabalhadores, eu tenho desemprego, porque eu tenho maior participação de tecnologias poupadoras de trabalho. Esse desemprego forma um contingente de pessoas empregadas chamado Exército Industrial de Reserva, que introduz uma pressão baixista nos salários. Se eu pego essa taxa de lucro da economia geral e divido por V os dois lados, à direita os três componentes dela, eu tenho isso aqui. Eu poderia dizer, no approach matemático, que é uma taxa, que ela é função de outras duas taxas, teria as derivadas parciais. O problema é o seguinte, eu estou seguindo um método dialético. No método dialético, a dialética materialista, ela não está fazendo uma discussão ceteris paribus, eu travo um e vejo quanto aumenta o outro, travo o outro. A discussão é a seguinte, aumenta a composição orgânica do capital, acabei de mostrar que pelo processo de acumulação de capital, na mesma medida em que pode aumentar a taxa de mais-valor. O problema é que essa relação aqui, eu chamei de ponto aqui, ou seja, uma taxa de crescimento, ela está nesse sentido, sempre a composição orgânica do capital acaba crescendo mais. Sempre não, nós vamos falar agora da possibilidade da crise, mas quando ela cresce mais rápido do que cresce a taxa de mais-valor, a taxa de lucro cai. Isso aqui está crescendo mais que isso aqui, o denominador está crescendo mais, a fração cai. A desmedida, então, ela parece plenamente determinada. Por quê? Porque a lei da queda tendencial da taxa de lucro ela é derivada da própria natureza contraditória da relação capital quando introduz a concorrência. Onde apareceu a concorrência aqui? A formação de uma taxa média de lucro. São diversos capitais concorrendo, formando um lucro médio, mas ela é uma lei tendencial, ela não é uma lei fatalista. Ela tem fatores contratuantes, ou seja, isso aqui pode aumentar desde que isso aqui aumente ou isso aqui não puxe para baixo. Eu não vou discutir os fatores contratuantes, mas é uma lei, em termos de uma lei tendencial, não é uma lei fatalista. E a natureza da crise capitalista, portanto, ela é uma crise em meio ao excesso, em meio à abundância, e não em meio à escassez. A crise capitalista não é necessariamente uma crise de falta, porque o processo de acumulação e desenvolvimento das forças produtivas gera excesso, o que ele chama de sobreacumulação, que é a superprodução de capital. Para que eu consiga sair temporariamente da crise, eu botei aqui três formas, existem diversas formas, ou eu posso desvalorizar ou destruir o estoque de capital existente, abrir novas oportunidades de valorização, exporto geograficamente a crise ou dilato os efeitos da crise no tempo. Mas eu não falei da divisão do lucro. Então, aquilo que foi produzido no processo produtivo, eu estou chamando tudo de mais valor, mas esse mais valor pode se dividir. E aí, o capitalista que tem dinheiro na mão, ele pode trabalhar de duas formas. Ou ele pode diretamente produzir, então ele compra meios de produção e força de trabalho e produz, ou ele pode emprestar esse dinheiro. Se ele emprestar esse dinheiro, o processo funciona do seguinte: eu sou o sujeito A, empresto dinheiro para um sujeito B que vai produzir, esse sujeito faz um processo produtivo qualquer lá, produz alguma coisa com valor aumentado, e pela mera propriedade jurídica do capital, eu posso me apoderar desse valor de linha, ou seja, esse processo do ponto de vista de quem está emprestando dinheiro, ele aparece como D de linha. Eu emprestei dinheiro e recebo dinheiro lá na frente com valor aumentado, simplesmente porque eu sou dono de capital. Então, o que a gente chama esse ganho diretamente da esfera produtiva de ganho empresarial e esse ganho do capital portador de juros de juro. Capital portador de juros, então, é esse processo em que eu tenho dinheiro e ganho mais dinheiro sem necessariamente estar aplicado. Eu estou aplicando na esfera produtiva, estou emprestando para alguém e estou me apropriando de juro por propriedade jurídica do capital. E aí, existe a possibilidade, portanto, do problema da esfera das finanças, que era até uma parte da minha pergunta, da minha questão de pesquisa. Eu estou chamando de esfera financeira aqui a circulação do dinheiro que gera mais dinheiro sem estar direta ou explicitamente aplicada à produção. Vou já explicar porque o direto é explicitamente. Então aqui pode existir uma autonomização relativa das finanças em relação à produção. Ou seja, aquela oposição capital-trabalho, que é a oposição fundamental do modo de produção capitalista, ela pode se ocultar sob uma luta distributiva no polo dos detentores dos meios de produção, com uma luta entre ganho empresarial e juro. Então a ideia é a seguinte: vou explicar agora porque esse direto explicitamente. O princípio de capitalização é a ideia que está expressa aqui. Eu tenho um rendimento monetário de um capital que não existe, mas que, se existisse, ele geraria este fluxo que eu tenho, esse rendimento monetário, como juro.
E aqui eu coloquei alguns exemplos do que é considerado, na perspectiva marxista, de capital fictício. Essa é a categoria de capital fictício. Então, o rendimento não é um capital que está aplicado, mas ele rende um fluxo monetário sem estar necessariamente aplicado à produção. É a diferença do capital portador de juros para o capital fictício. O capital portador de juros está acoplado numa esfera produtiva, o capital fictício não necessariamente. E a crise aqui é essa tentativa de autonomização das figuras das finanças em relação à produção. O problema é o seguinte, não existe capitalismo sem finanças. Então esse vínculo entre produção e finanças, ele é um vínculo que não pode ser quebrado. E é importante mostrar o seguinte, eu falei da lei da queda da LQTTL antes de falar da divisão dos lucros. Então tem uma precedência lógica em relação à lei da queda tendencial da taxa de lucro em relação à divisão do lucro e o que eu estou tratando da esfera financeira. Portanto, o resumo do que eu apresento para vocês é o seguinte, as hipóteses que eu lancei eram essas e a confirmação das hipóteses se deu. O que eu lancei de hipótese de fato se comprovou. Por quê? Desproporção intersetorial, subconsumo e problemas na esfera financeira, elas são problemas que aparecem como desmedida, como essa perda de autorreferência do próprio sistema em si mesmo, mas na verdade a causa da crise ela está na lei da queda tendencial da taxa de lucro, porque ela é derivada da própria relação capital sob concorrência, da essência do modo de produção capitalista. E aí, eu coloquei aqui a guisa de conclusão, porque, enfim, esse trabalho precisaria ser muito mais aprofundado para que a gente pudesse examinar algumas relações do sistema econômico, mas o que eu chego de conclusão é o seguinte, as formas aparentes da crise, a forma como a crise se mostra, é a desmedida. A desmedida pode ter todas essas caras que foi o que a gente discutiu, separação de produção e consumo, não fluidez nos circuitos, nos ciclos do capital na circulação, inexistência de um fundo de reserva para reposição do capital na produção, desproporção intersetorial e subconsumo, ou essa tentativa de autonomização relativa das finanças antissistema. Portanto, o que expressa a lógica da relação capital plenamente desenvolvida sob concorrência é a lei da queda tendencial da taxa de lucro, sendo essa, do ponto de vista dialético, a causa da crise. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço